As pontes não apenas conectam lugares, mas também representam feitos impressionantes de engenharia e beleza. Nesta lista, vamos explorar 20 pontes que surpreendem e fascinam, seja por sua grandiosidade, história ou inovação. Venha descobrir essas maravilhas arquitetônicas. Algumas impressionam por outros motivos, como suas alturas vertiginosas e vãos aparentemente intermináveis, que podem fazer até os viajantes mais corajosos hesitarem. Eu sei que pode ser difícil de acreditar, mas essas pontes extraordinárias realmente existem. Junte-se a nós enquanto exploramos as 20 pontes que vão te surpreender. Número 1. Ponte Golden Gate, São Francisco. A Ponte Golden Gate, um feito notável de engenharia e um símbolo icônico de São Francisco, na Califórnia, se estende pelo Estreito de Golden Gate, que conecta a Baía de São Francisco ao Oceano Pacífico. Esta ponte suspensa liga São Francisco ao Condado de Marin, transportando tanto a Rota 101 dos Estados Unidos quanto a Rota Estadual da Califórnia 1. Além disso, ela também serve pedestres e ciclistas como parte da Rota Ciclística dos Estados Unidos 95. A ideia de uma ponte ligando São Francisco ao Condado de Marin começou a ganhar força no final do século XIX. No entanto, foi apenas no início do século XX que essa visão começou a se concretizar. A construção teve início oficialmente em 5 de janeiro de 1933, sob a liderança do engenheiro-chefe Joseph Strauss. Os principais colaboradores do projeto incluíram Leon Moy, Irving Morrow e Charles Ellis. A ponte Golden Gate foi concluída antes do prazo e abaixo do orçamento, custando mais de 35 milhões de dólares, o que equivale a 610 milhões de dólares atualmente. Ela foi aberta ao público em 1937 e, na época, era a ponte suspensa mais longa e mais alta do mundo, mantendo esses recordes até 1964 e 1998, respectivamente. O vão principal da ponte mede 1.280 metros e sua altura total é de 227 metros. Ela foi projetada com uma cor laranja internacional distintiva, escolhida para se destacar contra o pano de fundo frequentemente enevoado e para melhorar a visibilidade. Sua construção foi um testemunho da competência e ambição da engenharia americana, representando a aspiração do país de construir estruturas monumentais. Embora a ponte Golden Gate não mantenha mais os recordes de comprimento e altura, ela continua sendo uma das estruturas mais fotografadas e celebradas do mundo. Admirada por sua beleza arquitetônica e excelência em engenharia, a ponte atrai milhões de turistas todos os anos, que vêm maravilhar-se com seu design e as vistas deslumbrantes do Oceano Pacífico e da Baía de São Francisco. Reconhecida pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis como uma das maravilhas do mundo moderno, a ponte permanece um marco proeminente e uma fonte de orgulho. Número 2. Aqueduto Voamir, Países Baixos. O Aqueduto Voamir, em Harderwijk, nos Países Baixos, é um exemplo impressionante de engenharia inovadora. Com 25 metros de comprimento e 19 metros de largura, esta estrutura única, frequentemente referida como uma ponte de água, transporta uma via navegável sobre a movimentada estrada N302. Finalizado em 2002, com um custo de aproximadamente 61 milhões de dólares, o aqueduto permite que barcos deslizem suavemente sobre a estrada, garantindo uma interrupção mínima no tráfego abaixo. Seu design, com 3 metros de profundidade de água onde cruza a estrada, acomoda embarcações desde que seu calado não ultrapasse esse limite. Além de servir a um propósito prático, o aqueduto também se destaca como uma bela característica arquitetônica, especialmente quando banhado pela luz do sol. Localizado perto de Flandres, uma área recuperada do mar, o aqueduto Voamir conecta perfeitamente um sistema de 3 lagos artificiais, destacando a maestria holandesa na gestão da água, onde a continuidade das vias navegáveis tem prioridade até mesmo sobre o tráfego rodoviário. A construção envolveu cerca de 22 mil metros cúbicos de concreto e estacas de aço, garantindo que a estrada abaixo permaneça seca e protegida da água e dos sedimentos. Esta estrutura impressionante também conta com passagens para pedestres em ambos os lados, tornando-a acessível e funcional tanto para barcos quanto para pessoas. Além de sua utilidade, o aqueduto se tornou uma atração popular para fotógrafos e turistas. Filmagens de drones capturando barcos navegando suavemente sobre a estrada criam uma cena quase surreal,
atraindo visitantes que ficam maravilhados com a engenhosidade por trás deste incrível feito moderno. Número 3. Ponte Helix, Singapura. A Ponte Helix, na Marina Bay de Singapura, é uma maravilha arquitetônica inspirada na elegante geometria de uma molécula de DNA. Concluída em 2010, a um custo de 68 milhões de dólares de Singapura, esta passarela para pedestres apresenta duas estruturas helicoidais de aço inoxidável entrelaçadas, criando uma travessia única e futurista sobre o rio de Singapura. Estendendo-se por 285 metros, a ponte conecta o distrito comercial da cidade ao Bayfront, oferecendo uma rota graciosa para os pedestres cruzarem de um lado do rio ao outro. Projetada como uma alternativa mais leve e refinada à ponte adjacente para veículos, a forma curva da Ponte Helix separa o tráfego de pedestres dos carros e proporciona uma conexão tranquila entre as duas pontes em seu ponto médio. Esse design cuidadoso não só aumenta a segurança dos pedestres, mas também contribui para o apelo estético da ponte. A Ponte Helix liga marcos importantes, incluindo o complexo Marina Bay Sands e o Centro Nacional de Artes Performáticas. Ela conta com 4 plataformas de observação que se estendem para fora, oferecendo aos visitantes vistas panorâmicas da Marina Bay e de suas atrações ao redor. À noite, a ponte é iluminada por luzes LED que enfatizam suas formas helicoidais, enquanto dosséis de vidro frisado e malha de aço perfurada fornecem sombra contra o sol tropical. A estrutura da ponte inclui 3 vãos de 65 metros e 2 vãos de 45 metros nas extremidades. Os componentes da ponte foram projetados com dimensões mínimas, com tubos medindo apenas 273 milímetros de diâmetro. Essa escolha de material e design garante tanto durabilidade quanto uma aparência delicada. Como um contraste marcante com os enormes edifícios ao longo da orla da Marina Bay, a Ponte Helix serve não apenas como uma travessia, mas também como um local para relaxamento e lazer. Seu design de dupla hélice a tornou um ícone moderno e um destino popular para residentes e visitantes. Número 4. Ponte Vasco da Gama, Lisboa. Completada para a Expo de Lisboa de 1998, a Ponte Vasco da Gama é uma impressionante obra de engenharia que se estende por mais de 12 quilômetros, conectando as regiões norte e sul de Portugal. Inaugurada ao público em 29 de março de 1998, a ponte homenageia Vasco da Gama, o renomado explorador português que navegou para a Índia, partindo do Atlântico em 1498. Nomeada para marcar o 50º aniversário de sua histórica viagem, a ponte serve como um tributo às suas conquistas. A Ponte Vasco da Gama foi construída para aliviar o congestionamento de tráfego na Ponte 25 de Abril, que já não conseguia lidar com o alto volume de veículos entre as duas metades de Portugal. Esta maravilha de engenharia apresenta um design de ponte estaiada, que cruza o rio Tejo com um vão principal de 420 metros e um comprimento total de 17,2 quilômetros, sendo a segunda ponte mais longa da Europa. A construção, que envolveu 3.300 trabalhadores, durou 18 meses e custou 897 milhões de euros, aproximadamente 1,3 bilhões de dólares, financiados por meio de uma parceria público-privada. Projetada para acomodar 6 faixas de tráfego, com um limite de velocidade de 75 km por hora, a Ponte Vasco da Gama melhora significativamente a eficiência do transporte entre as regiões norte e sul de Portugal. Seu design robusto, incluindo fundações profundas e materiais duráveis, permite que ela resista a condições ambientais adversas, como ventos fortes e as vastas águas do rio Tejo. A ponte não é apenas uma peça crucial de infraestrutura, mas também um marco histórico que celebra o rico legado marítimo de Portugal. Número 5. Viaduto de Millau, França. Elevando-se majestosamente a uma altura de 343 metros, o Viaduto de Millau detém o título de ponte mais alta do mundo, exibindo um nível incomparável de excelência arquitetônica e de engenharia. Com uma extensão impressionante de 2.460 metros sobre o pitoresco Vale do Tarn, no sudeste da França, essa estrutura extraordinária conecta as cidades de Clermont-Ferrand e Narbonne, misturando funcionalidade com uma beleza deslumbrante.
A construção do viaduto de Millau foi um feito monumental, resultado de mais de 20 anos de planejamento meticuloso por uma equipe de engenheiros estruturais e especialistas em pontes. As obras começaram em 2001, com a ereção de 2 pilares de suporte enormes, cada um com 343 metros de altura. Componentes de aço pré-fabricados, transportados de uma fábrica, foram cuidadosamente montados no local, garantindo precisão e controle de qualidade. O projeto enfrentou desafios logísticos significativos, incluindo a tarefa complexa de posicionar e instalar os enormes elementos de aço. Concluída em 2004, a ponte exigiu quase 2.200.000 horas de trabalho para ser finalizada, com um custo total de aproximadamente 424 milhões de dólares. Desde sua inauguração, o viaduto de Millau tornou-se um emblema da engenharia moderna, celebrado por seu design gracioso e sua integração harmoniosa com a paisagem natural. Os visitantes são presenteados com vistas panorâmicas deslumbrantes do Vale do Tarn a partir da ponte, que também ganhou múltiplos prêmios por seu design e construção. Em uma das extremidades do viaduto, há um mirante dedicado, que permite aos observadores apreciarem tanto a estrutura impressionante quanto o espetacular vale abaixo, exemplificando a perfeita harmonia entre ciência e arte no design de pontes. Número 6. Ponte Eshima-Ohashi, Japão. A ponte Eshima-Ohashi, que se estende sobre o lago Nakaumi, é famosa por sua inclinação acentuada, que lhe dá a aparência dramática de uma montanha russa. Eu sei que pode ser difícil de acreditar, mas esta ponte realmente existe. Este design único permite que navios passem facilmente sob a ponte, cumprindo seu propósito prático, enquanto oferece um impacto visual impressionante. A inclinação é enganosa. Parece que a ponte não está terminada e que os carros vão despencar do topo. Apesar de sua aparência intimidadora, atravessar a ponte é totalmente seguro, e a experiência é tudo menos comum. A ponte Eshima-Ohashi, frequentemente chamada de Ponte Montanha-Russa, possui uma estrada de 2 pistas de concreto que sobe bruscamente a uma altura de aproximadamente 44 metros. A inclinação da ponte inclui gradientes de 5,1% de um lado e 6,1% do outro, sendo este o lado de Shimane e o outro o de Totori. Esta inclinação dramática não é apenas uma escolha de design. Ela serve à função essencial de permitir que grandes embarcações naveguem sob a ponte sem obstrução. Custando entre 200 e 260 milhões de dólares para ser construída, esta maravilha da engenharia desafia o design convencional de pontes, transformando uma simples via em uma das travessias mais emocionantes do mundo. A inclinação acentuada da ponte pode parecer assustadora em fotografias, mas ela foi projetada para oferecer uma subida gradual, tornando a experiência surpreendentemente suave para os motoristas. Para aqueles fascinados por feitos de engenharia ou em busca de uma aventura única, a ponte Eshima-Ohashi promete vistas inesquecíveis e uma jornada verdadeiramente notável. Número 7. Ponte do Rio Sidu, China. O desfiladeiro do Rio Sidu, na China, abriga a ponte mais alta do mundo, uma maravilha da engenharia moderna que se eleva dramaticamente a quase 500 metros acima do solo. Concluída em 2009, a ponte do Rio Sidu se ergue a uma impressionante altura de 487,1 metros acima do vale, superando recordes anteriores de altura de pontes. Sua construção, que levou mais de uma década e custou aproximadamente 100 milhões de dólares, envolveu técnicas avançadas de engenharia e logística complexa. Esta impressionante ponte cruza um profundo vale fluvial entre 2 montanhas, conectando regiões anteriormente isoladas da China. Antes da construção da ponte, viajar entre essas áreas era perigoso e trabalhoso, dependendo de estradas montanhosas traiçoeiras que dificultavam muito o transporte. Fornecendo uma conexão direta e confiável, a ponte do Rio Sidu não apenas facilita a mobilidade através deste terreno desafiador, mas também fomenta o crescimento econômico da região. O processo de construção em si foi um feito de engenhosidade. Engenheiros usaram um foguete para lançar a primeira linha-guia sobre o vasto vale, demonstrando os métodos inovadores empregados neste projeto ambicioso. A ponte é sustentada por 2 torres maciças em cada extremidade, com a estrutura principal suspensa entre elas. Apesar de seu status de maravilha da engenharia, a altura imponente da ponte pode não ser ideal para aqueles que têm medo de altura.
Número 8. Ponte Causeway do Lago Pontchartrain, Louisiana. A Ponte Causeway do Lago Pontchartrain, em Louisiana, é um marco da engenharia que detém o recorde do Guinness como a ponte mais longa sobre a água no mundo. Reconhecida pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis como um marco histórico da engenharia civil em 2013, essa ponte pedagiada atravessa o lago Pontchartrain, conectando as cidades de Metairie e Mandeville. Inaugurada em 1956, a ponte original se estendia por 38,3 quilômetros, ficando apenas 4,8 metros acima da água. Essa era a maior ponte sobre água até uma segunda ponte paralela e um pouco mais longa, ser concluída em 1969. A Causeway consiste em duas pontes paralelas construídas em diferentes anos. A Ponte Oeste, inaugurada em 1956, custou 46 milhões de dólares e transporta o tráfego de norte a sul. A Ponte Leste, concluída em 1969, por 30 milhões de dólares, direciona o tráfego no sentido oposto. Juntas, essas duas pontes formam a ponte mais longa do mundo sobre a água em continuidade, recorde que ainda mantém. Projetada para reduzir o tempo de viagem entre Nova Orleans e Mandeville em quase 50 minutos, a Causeway beneficiou significativamente as comunidades da região de North Shore. Sustentada por 9.500 estacas, a ponte tem mostrado uma resiliência notável, sofrendo danos mínimos de furacões e tempestades ao longo dos anos. Mesmo com sua idade e o ambiente rigoroso, a Causeway permanece em excelente condição e continua sendo uma ligação crucial de transporte em Louisiana. Número 9. Ponte da Baía de Sydney, Austrália. Desde sua inauguração em 1932, a Ponte da Baía de Sydney, também conhecida como Ponte do Porto de Sydney, serve como um elo de transporte vital entre o subúrbio sul de Sydney e sua contraparte no norte. Estendendo-se por aproximadamente 500 metros, ela é uma das maiores pontes em arco de aço do mundo. O engenheiro civil Joe Bradfield desempenhou um papel crucial no projeto, apresentando seus planos para a ponte ao Parlamento da Austrália em 1912. Após a aprovação, ele foi encarregado de supervisionar tanto a construção da ponte quanto o desenvolvimento do novo sistema ferroviário elétrico de Sydney. No entanto, o projeto enfrentou atrasos devido à Primeira Guerra Mundial, e só em 1922, os avanços na tecnologia do aço e o financiamento disponível tornaram a construção da Ponte da Baía de Sydney viável. A ponte foi completada a um custo de 6 milhões e 25 mil libras australianas, o que hoje seria mais de $1 bilhão australianos. Até hoje, a Ponte da Baía de Sydney é um marco arquitetônico, atraindo visitantes de todo o mundo. Ela é frequentemente usada como cenário espetacular para queimas de fogos, especialmente durante as celebrações de Ano Novo na Austrália. Número 10. Ponte de Água de Magdeburgo, Alemanha. A Ponte de Água de Magdeburgo, na Alemanha, é um exemplo impressionante de inovação em engenharia e design. Sua construção começou como uma ideia em 1905, mas enfrentou inúmeros atrasos, incluindo uma pausa significativa durante a Segunda Guerra Mundial. Os trabalhos foram finalmente retomados em 2003, culminando na conclusão dessa estrutura impressionante. A ponte atravessa o rio Elba, conectando dois importantes sistemas de canais no centro da Alemanha. Este design elimina a necessidade de várias eclusas, o que reduz significativamente o tempo e o custo para barcos que transitam entre os canais. Com quase 900 metros de comprimento, a Ponte de Água de Magdeburgo detém o título de maior aqueduto navegável do mundo. Ela facilita o transporte de cargas de maneira mais eficiente entre os canais Havel e Mittelland. A ponte foi construída a um custo de 600 milhões de dólares, sublinhando sua escala e importância. Número 11. Ponte Suniberg, Suíça. A Ponte Suniberg, situada próxima à vila de Klosters, no leste da Suíça, pode não atrair manchetes imediatamente, mas sua beleza sutil a torna um exemplo significativo de design moderno de pontes. Finalizada em 1998, a um custo de 17 milhões de francos suíços, essa ponte foi projetada pelo renomado engenheiro suíço Christian Mann, destacando-se pela elegância de sua inovação estrutural. Com uma extensão de 526 metros e uma largura de 12,37 metros,
A ponte Sundbyberg desempenha um papel vital como um desvio sobre o rio Landquart, combinando funcionalidade com uma graça estética. O design é marcado por curvas elegantes e pilares baixos voltados para fora, que aumentam o apelo visual da estrutura. A integração da ponte com a paisagem ao redor é elogiada por sua sensibilidade à beleza natural da região, garantindo que a estrutura complemente, em vez de ofuscar, o ambiente. De 1991 a 2000, a ponte Sundbyberg foi consistentemente bem avaliada por engenheiros estruturais, frequentemente classificando-se entre as 5 melhores em pesquisas de design. Sua mistura de elegância visual e excelência em engenharia a torna uma favorita entre os especialistas da área. Número 12. Viaduto Gulch, Alemanha. Localizado no tranquilo campo alemão, o viaduto Gulch é uma impressionante façanha de engenharia e design. Construído entre 1846 e 1851, este viaduto tem sido a maior ponte de tijolos do mundo por gerações. Com 78 metros de altura e 574 metros de extensão, ele demonstra a grandiosidade da construção em tijolo. A característica de destaque do viaduto é o uso de mais de 26 milhões de tijolos, cuidadosamente colocados por artesãos durante sua construção. Os engenheiros enfrentaram um desafio inesperado com o solo instável da região, que foi solucionado ao projetarem um arco central mais largo. Isso não só melhorou a estabilidade da ponte, mas também acrescentou um elemento de design único. Hoje, o viaduto Gulch é celebrado por suas soluções inovadoras e permanece um poderoso exemplo de excelência arquitetônica e de engenharia. É um ponto turístico popular na região, atraindo visitantes que vêm admirar sua grandiosidade e importância histórica. Número 13. Ponte Gateshead Millennium, Inglaterra. A ponte Gateshead Millennium, concluída em junho de 2001, é uma estrutura única que conecta Gateshead e Newcastle, em Northumberland. Reconhecida como a primeira e única ponte basculante do mundo, ela foi projetada exclusivamente para ciclistas e pedestres. No ano 2000, mais um ícone arquitetônico passou a fazer parte do horizonte: a ponte Gateshead Millennium. Quando navios precisam passar pela via de navegação sob a ponte, ela se inclina para criar uma abertura, enquanto os pedestres aguardam nas extremidades até que o processo de inclinação seja concluído. Custando 22 milhões de libras para ser construída, a ponte Millennium tem 126 metros de comprimento e 8 metros de largura. Seu mecanismo de inclinação é uma maravilha da engenharia, utilizando grandes rolamentos e bobinas hidráulicas para rotacionar a ponte de forma suave, o que lhe rendeu o apelido de Ponte do Olho Piscante, devido à semelhança com um olho gigante abrindo e fechando. O design da ponte garante mínima interrupção ao tráfego de pedestres e à navegação fluvial, mesclando funcionalidade com inovação. A ponte Gateshead Millennium recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Prêmio Stirling do RIBA em 2002. Seu estilo elegante e futurista elevou-a ao status de símbolo cultural, frequentemente destacada em imagens e mídias representando a área. Número 14. Ponte da Confederação, Canadá. Ligando as províncias canadenses de Ilha do Príncipe Eduardo e New Brunswick, a Ponte da Confederação é uma obra impressionante de engenharia. Com 12,9 quilômetros de extensão sobre as águas geladas do Estreito de Northumberland, ela detém o recorde como a ponte mais longa sobre águas congeladas do mundo. Esta estrutura impressionante é celebrada como uma das maiores conquistas de engenharia do Canadá no século XX. Antes da construção da ponte, o transporte até a Ilha do Príncipe Eduardo dependia das condições climáticas e de um serviço de balsa pouco confiável, o que impactava significativamente a economia local e o cotidiano dos moradores. A decisão de construir a ponte enfrentou críticas, mas muitos anteviram os benefícios que ela traria, como a conveniência de uma travessia constante. Concluída a um custo de $1 bilhão, a Ponte da Confederação levou 4 anos para ser construída e conta com um vão principal de 250 metros. A ponte não só revolucionou o transporte, mas também impulsionou a economia local e tornou-se um destino turístico popular, admirada por seu design arquitetônico e as vistas deslumbrantes que oferece do Estreito de Northumberland. Ao melhorar a mobilidade e ampliar as oportunidades econômicas, a Ponte da Confederação transformou profundamente a região. Número 15. Ponte Sechenyi-Chen,
Budapeste. A icônica Ponte Székely Chain, também conhecida como Ponte das Correntes, é uma das mais conhecidas de Budapeste, conectando os distritos ocidentais e orientais da cidade, conhecidos como Buda e Peste, respectivamente. Localizada perto da Academia Húngara de Ciências e do Palácio Gresham, no lado de Peste, a ponte é um marco importante da capital húngara. Projetada pelo engenheiro escocês Adam Clark e construída com o apoio financeiro do conde István Székely, a ponte foi inaugurada em 1849 e é amplamente considerada uma obra-prima da engenharia da época. Com 375 metros de comprimento, 14,8 metros de largura e um vão principal de 202 metros, a Ponte das Correntes foi uma das primeiras pontes permanentes a cruzar o rio Danúbio. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ponte foi seriamente danificada, mas foi restaurada meticulosamente após o conflito e continua a ser um símbolo de orgulho para Budapeste. Suas correntes de ferro maciço e sua ornamentação rica fazem dela uma ponte não só funcional, mas também um monumento cultural e histórico de grande valor. Hoje, ela é tanto uma importante ligação de transporte quanto uma das atrações turísticas mais visitadas da cidade. Número 16. Sky Bridge 721, República Tcheca. Completada em maio de 2022, a Sky Bridge 721 é uma maravilha da engenharia que cativou o mundo. Esta ponte suspensa recordista, com seu nome refletindo sua impressionante extensão de 721 metros, se destaca como a ponte suspensa mais longa já construída. Ela se estende a 95 metros acima do deslumbrante vale do riacho Mlyński, exibindo os incríveis avanços no design e na construção de pontes. A Sky Bridge 721, construída a um custo de 8,3 milhões de dólares, oferece aos visitantes uma mistura única de emoção e beleza cênica. Os visitantes podem optar por uma emocionante viagem de teleférico ou por caminhar ou pedalar ao longo da trilha de 4 quilômetros que leva a esta maravilha aérea. Cruzar a ponte proporciona não apenas uma vista de tirar o fôlego da engenhosidade humana, mas também uma oportunidade de se conectar com a beleza natural e as histórias da região, tornando a experiência tanto memorável quanto educativa. Número 17. Ponte da Torre, Londres, Inglaterra. Toda cidade renomada possui um marco arquitetônico icônico, e Londres não é exceção, com sua famosa Ponte da Torre. Concluída em 1909, a Ponte da Torre fica orgulhosamente ao lado da histórica Torre de Londres. Projetada como uma ponte basculante móvel para complementar a fortaleza adjacente, a ponte foi construída para melhorar a estética da área, ao mesmo tempo que proporciona funcionalidade. Com 243 metros de extensão sobre o rio Tâmisa e 76 metros de largura, a Ponte da Torre conecta as partes norte e sul de Londres. A estrutura inclui duas grandes torres que se elevam mais de 40 metros acima do rio. Notavelmente, a ponte também possui duas passarelas cobertas, permitindo que os pedestres atravessem mesmo em condições climáticas adversas. A Ponte da Torre não é apenas funcional, mas também uma maravilha arquitetônica, combinando elementos de suspensão e basculantes inovadores para criar uma vista deslumbrante do rio e da cidade. O custo de construção foi de 1.184.000 libras, o que seria equivalente a cerca de 150 milhões de libras hoje. Por muitos anos, as passarelas foram fechadas ao público devido à sua associação com atividades criminosas, mas hoje estão abertas, oferecendo uma vista espetacular da cidade através de um piso de vidro, tornando a Ponte da Torre um destino imperdível para turistas. Número 18. Ponte Dourada, Vietnã. Situada no topo das colinas Bana, perto de Da Nang, no Vietnã, a Ponte Dourada é um exemplo impressionante de brilhantismo arquitetônico moderno. Com 150 metros de comprimento e 5 metros de largura, essa ponte para pedestres foi inaugurada em junho de 2018, conectando os jardins do resort com a estação de teleférico. A Ponte Dourada se encontra a uma altitude de 1.400 metros acima do nível do mar, oferecendo vistas panorâmicas de tirar o fôlego das montanhas verdejantes e da cidade de Da Nang abaixo. O que realmente distingue a ponte são as colossais mãos de pedra que parecem segurá-la.
Essas mãos, feitas de malha de arame e fibra de vidro para imitar antigos suportes de pedra, são tanto artísticas quanto simbólicas, representando uma conexão entre a humanidade e o divino. O nome da ponte reflete seu design, pois os corrimões são totalmente cobertos de ouro, um detalhe que contribui para o seu apelo e a transforma em uma atração imperdível para quem viaja ao Vietnã. O projeto, que custou aproximadamente 2 bilhões de dólares, foi desenvolvido para impulsionar o turismo na região e tornou-se um destino popular, atraindo multidões que desejam presenciar e capturar sua beleza única. A Ponte Dourada exemplifica como estruturas utilitárias podem se tornar obras de arte extraordinárias, mesclando estética e funcionalidade de maneira harmoniosa. Número 19. Ponte Chapéu, Suíça. A Ponte Chapéu, a mais antiga ponte coberta da Europa, foi originalmente construída no século XIV como parte das fortificações da cidade de Lucerna. Ela se estende sobre o rio Heus, conectando a Cidade Nova, na margem sul, com o Rose Quay na parte antiga da cidade. Este monumento histórico é uma parte crucial do patrimônio de Lucerna, atraindo visitantes de todo o mundo. Infelizmente, a Ponte Chapéu foi severamente danificada por um incêndio em 1993, mas sua importância cultural e histórica levou à sua rápida reconstrução no ano seguinte, em 1994, ao custo de aproximadamente 2 milhões e 100 mil dólares. A ponte foi restaurada com cuidado para preservar suas características arquitetônicas originais, garantindo que as gerações futuras possam apreciar sua beleza e importância histórica. Além da Ponte Chapéu, um marco notável próximo é a Torre d'Água, uma estrutura octogonal que ao longo dos séculos teve várias funções, como servir de câmara de tortura, prisão e tesouraria. Hoje, a torre abriga a sede da Associação de Artilharia de Lucerna. Com 45 metros de comprimento e 39 metros de circunferência, a Ponte Chapéu e a Torre d'Água são símbolos icônicos de Lucerna e do seu passado medieval. Número 20. Ponte du Gard, França. O Pont du Gard, localizado no sul da França, é uma impressionante herança da antiga engenharia romana. Este aqueduto foi construído no primeiro século depois de Cristo para transportar água até a colônia romana de Nîmes, atravessando o rio Gardon. Seu aspecto mais marcante é sua altura, que chega a impressionantes 49 metros, sendo um exemplo magnífico do domínio romano na construção de aquedutos. Originalmente, o aqueduto transportava aproximadamente 33 mil metros cúbicos de água por dia ao longo de 50 quilômetros, e permaneceu em uso durante séculos, com algumas partes funcionando até o século VI. Apesar do longo tempo de uso, o Pont du Gard caiu em desuso devido à falta de manutenção após o fim do Império Romano. Com o tempo, detritos e depósitos minerais obstruíram o fluxo de água, levando ao seu eventual abandono. Hoje, o Pont du Gard não é apenas significativo do ponto de vista histórico, mas também um símbolo de patrimônio cultural. Diversos esforços de restauração foram feitos para preservar sua condição e garantir sua estabilidade para as gerações futuras. O aqueduto é agora um local de visitação muito popular e foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, servindo como testemunho do brilhantismo da engenharia romana. Essas foram as 20 pontes que, por diferentes razões, surpreendem e fascinam, seja pela inovação em engenharia, pela beleza arquitetônica ou pelo impacto histórico. Cada uma delas conta uma história única de como a humanidade foi capaz de superar desafios naturais e técnicos, criando marcos que vão além da funcionalidade e se tornam ícones culturais e turísticos. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, amigos!